Olá, paz de Cristo Jesus, vencedores! Meus amados, estamos aqui uma vez mais para a nossa série de pré-aulas de Escola Bíblica Dominical que nós liberamos aqui toda semana, com o objetivo de te auxiliar na Escola Bíblica Dominical aí no próximo domingo. Para você, meu amado, que ainda não me conhece, está entrando agora, eu sou o pastor Arlindo Pessoa, superintendente da Escola Bíblica Dominical, aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Esta igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, que também preside a nossa convenção estadual CEADERJ. Meus queridos, você é muito bem-vindo, quero te agradecer por permitir nós entrarmos aí na sua casa através desse aparelho e também a satisfação de poder compartilhar esse material com você, sabendo que é um material que produz vida e que pode também te auxiliar na escola bíblica. Meus queridos, a lição de hoje é de número 9, nós vamos dar sequência a essa série de estudos maravilhosos que nós estamos estudando, falando sobre o avivamento do Espírito Santo. A lição passada que nós estudamos com o tema interessantíssimo, o avivamento espiritual no mundo, que começa pelos tempos bíblicos e avança pelos países da Europa, chegando à América do Norte, aos Estados Unidos das Américas. E hoje nós vamos estudar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Nós vamos falar desse movimento pentecostal chegando no Brasil através dos meus missionários que vieram dos Estados Unidos da América, e bem como todo o desenvolvimento, todo o seu plano histórico, o que aconteceu com esses missionários, com a igreja primitiva, a igreja pentecostal, o movimento pentecostal no Brasil, o que eles passaram, o que aconteceu, que relevância teve esta igreja exercer esses dons espirituais e contar com o batismo no Espírito Santo para o crescimento. Será que causou impacto, algumas dificuldades, perseguições? Tudo isso, meus queridos, nós vamos saber aqui na nossa pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Portanto, não saia daí. Aproveite, se inscreva em nosso canal, acione o sininho para que você não perca nenhum vídeo aí na sua telinha. Aproveite também, faça comentário e deixe aí o seu like. Deus abençoe a sua vida e toda a sua sala de aula. Professor, essa é para você. Vamos lá. O texto áureo da nossa lição de hoje diz assim, ó: os que ouviram falar foram batizados em o nome de Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. A verdade prática diz assim, ó: Deus derramou grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Você crê, você acredita nisso? Então pode contar com isso. Nós vamos passar aqui algumas ideias, passarmos aqui alguns princípios que norteiam o avivamento. Esse avivamento é espiritual, mas eu achei interessante o pastor, o comentarista, abordar a partir do capítulo 19, onde aqueles 12 discípulos estavam ali, tinham sido batizados, eles abraçaram a fé, foram batizados no batismo de João Batista, batismo nas águas para arrependimento de pecado, perdão de pecado, arrependimento e perdão de pecado, mas eles não conheciam o Espírito Santo, até de acordo com o que falaram para Paulo, eles disseram que nem sequer ouvimos falar, e eles crendo, a partir do momento que compreenderam, que ficaram sabendo, eles crendo e com a imposição de mão de Paulo, eles foram batizados no Espírito Santo, com a mesma evidência lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, no falar em línguas e profetizavam. Isso é bem interessante. Pegar esta lição de hoje para falar do avivamento, do movimento pentecostal no Brasil e a fundação, o nascedouro da Assembleia de Deus é necessário, porque nós estamos falando de um autêntico pentecostalismo, de um movimento pentecostal autêntico baseado na palavra de Deus, com experiência sim, mas totalmente ligado à palavra de Deus. Bem,
O movimento de Atos dos Apóstolos repete-se no Brasil. Ele é repetido no Brasil. Muito parecido com o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos capítulo 19. É bem interessante isso aqui, ó. Pentecostes entre os salvos. Esse movimento é para salvo, esse movimento não é para qualquer uma pessoa. O salvo que tem agora uma nova mente, uma compreensão a respeito da salvação e também desta capacitação do encher, do ser cheio do Espírito Santo para o serviço do reino de Deus. Então fica muito bem claro aqui que salvação e batismo no Espírito Santo são acontecimentos distintos. Existe aqui, de acordo com o comentário do pastor Linaldo Renovato, existe duas etapas: a salvação e os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, como atuações, como eventos distintos um do outro. Um é para salvar o indivíduo, o outro é para capacitar o indivíduo para o serviço do reino de Deus. Vamos lá. Então entendemos aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Receberam-vos já o Espírito Santo? E nem ouvimos falar. Nós fomos batizados em água. Paulo logo entendeu, então foi o batismo de João Batista. Certamente Apolo passou por lá evangelizando e eles receberam Jesus como seu Salvador, foram batizados nas águas, todavia não batizados no Espírito Santo. E ali, com a imposição de mãos, eles foram batizados. Um total de 12 homens, 12 pessoas. Bem, a plenitude do Espírito Santo. Como vimos na lição anterior, duas experiências distintas. A plenitude, isso traz para a nossa vida uma plenitude, pois não temos como fazer a obra do Senhor hoje desassociado do Espírito Santo. Precisamos contar com o Espírito Santo para essa potencialização, para divulgarmos a palavra de Deus. É isso que traz uma transformação na vida da pessoa, fortalecendo ele, colocando ele, dando a ele, fazendo com que esta pessoa seja uma pessoa objetiva. O objetivo, ele não muda o seu foco, ele tem um foco em trabalho do reino de Deus. Há perseguições, há frente contrária, há certamente represária, mas a pessoa não perde o foco, não muda a mensagem é seletiva porque ela está potencializada pelo Espírito Santo de Deus. E esta potência não é apenas uma potência intelectual, é muito mais do que isso. Deus coloca uma capacidade espiritual sobre a capacidade humana, intelectual, para o desenvolvimento da obra. E por isso temos que glorificar o nome do Senhor Jesus. Todo esse desfecho da história do avivamento na vida do ser humano, do homem, é para exaltar o nome do Senhor, não a nós próprios. Somos apenas ferramenta. Então nós entendemos aqui que são dois eventos distintos. E a plenitude vem através do Espírito Santo na nossa vida para nos fazer dinâmicos e ministrar a palavra do Senhor, para sermos frutíferos no reino do nosso Deus. Terceiro subponto diz assim, chamados por Deus. Nós não fomos chamados pela igreja ou pelo ministério, fomos chamados por Deus. É necessário nós estarmos linkados a um ministério, a uma organização, para que seja aprovado. Precisamos de orientações, precisamos ser trabalhados, precisamos, meus queridos, sermos cuidados, precisamos de orientação, precisamos obedecer uma liderança. Caso o contrário, nós vamos ter alguns problemas. Chamados por Deus. Algo semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Esses homens foram chamados por Deus, obedeceram a voz de Deus, o chamado, e eles chegaram até o Brasil. As circunstâncias não eram favoráveis para que eles chegassem ao Brasil. Todavia, eles obedeceram à voz do Senhor.
a questão monetária, a questão financeira não era favorável, mas eles, obedecendo a voz do Brasil, a voz de Deus, vieram ao Brasil e cumpriram com a sua missão, com a ordenança de Deus na vida deles. É interessante nós sermos sensíveis à voz do Senhor Jesus, à ordenança do Senhor Jesus, para cumprirmos com o nosso ministério a qual o Senhor nos chamou. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, o que chamou é que garante a vitória. O que chamou é que garante o sucesso do seu reino na sua vida e na minha vida. Nós temos aqui o segundo ponto, diz o nascimento de um novo movimento. Esse movimento que veio da Europa, como estudamos ali, passou por alguns países da Europa, chegou aos Estados Unidos da América e propriamente dito na Rua Azusa, por intermédio ali de um homem chamado William Seymour, filho de escravo. Esse homem buscou o Senhor de uma forma tal que o avivamento chegou naquele lugar e tinha um propósito. O avivamento não chega sem propósito. O avivamento não é para um grupo de pessoas se reunirem em um só lugar e ficarem ali formando espetáculo e exibindo algumas figuras. Não é isso o propósito. O propósito de avivar uma pessoa, uma igreja, é fazer com que esta igreja torne-se frutífera, trabalhadora, produtora no reino de Deus, no serviço de evangelização e potencializando a pessoa ao ministrar a palavra. Esta palavra seja acompanhada do poder de Deus para penetrar os corações dos pecadores, levando eles a se arrepender dos seus maus caminhos e se converter a Cristo Jesus. E também acompanhado de milagres, acompanhado de prodígios e maravilhas. Tudo isso é fruto do avivamento na vida do ser humano. Então, meus queridos, é isso aí, a pregação do avivamento pentecostal é acompanhado com esses itens importantíssimos. O crescimento e perseguição. A história diz que quando esses homens chegaram a Belém do Pará, quando eles começaram a ministrar a mensagem do batismo no Espírito Santo nas igrejas tradicionais, porque no Brasil até então só tinha igrejas tradicionais, igrejas baseadas na reforma protestante, igrejas que estavam mais ligadas ao sistema europeu. Era uma igreja que proibia até você levantar a mão no momento de louvor, de adoração, ou dizer glória a Deus e aleluia em tom elevado. Todavia, o movimento pentecostal, que pregava o batismo no Espírito Santo para a potencialização do homem ou da mulher, da pessoa, do crente, a fazer a obra do Senhor Jesus, trazia uma forma muito mais carismática para o movimento, para a igreja, que abria espaço para a pessoa glorificar a Deus, todavia respeitando a ordem do culto. Sermos pentecostais não quer dizer sermos sem ética, sermos bagunceiros, não. É manter, sim, a palavra de Deus, a ordem, porque tem um objetivo. O objetivo é alcançar o pecador. E isso nos proporcionou, esse movimento pentecostal proporcionou grandes mudanças e, posteriormente, a implantação das Assembleias de Deus no Brasil, tendo em vista que a igreja, esses missionários sofreram represália pela igreja romana, pela igreja tradicional, lá em Belém do Pará, foram perseguidos, foram apedrejados pelos membros da igreja romana, foram até perseguidos pelos evangélicos protestantes tradicionais, não com agressões físicas, mas foram até acusados de endemoniados e feiticeiros e por aí vai, coisas desta natureza. Mas a igreja não deixou de crescer. Os milagres aconteceram, foram enumerados vários milagres
nos momentos de pregação, no momento de ministração da palavra, pessoas sendo salvas, testemunhos maravilhosos, no ardor da perseguição, o Senhor fez com que a igreja crescesse. O movimento pentecostal na nossa vida, na história da igreja, das Assembleias de Deus no Brasil, trouxe uma mudança de crescimento. Hoje nós temos, na verdade, nós temos um censo do IBGE de 2010, aonde já se contava com 42 milhões de cristãos, de evangélicos no Brasil, sendo que a maioria esmagadora desses cristãos são cristãos do movimento pentecostal. Meus queridos, nós temos ainda aqui curas divinas, é o que nós falamos, que foi acompanhado as mensagens dessas curas divinas, trazendo a autenticidade, a aprovação de Deus, do agir do Espírito Santo, pois ele nos proporcionou não apenas o falar em línguas, mas esses dons espirituais também, com dons ministeriais, com essa autenticidade de poder, para que houvesse cura como na igreja primitiva, através do nome de Cristo Jesus. Todavia, é necessário que nós, como condutores desse ministério, como condutores desta chamada, tendo em vista que temos o Espírito Santo em nossa vida, que é o penhor, a garantia da nossa salvação, também aquele que nos potencializa para fazer a obra do Senhor, todavia precisamos sermos conduzidos dignamente para assim fazermos, porque não se pode andar de qualquer maneira, porque a nossa identidade, além do amor, é conduzir a nossa vida dentro de um padrão bíblico. Nós temos ainda a finalização do nosso vídeo de hoje, o terceiro ponto, a expansão do avivamento pentecostal. Esse avivamento pentecostal no Brasil foi de forma centrífuga. Como assim? De dentro para fora. Percebam que eles começaram em pequenos núcleos, em algum ambiente pequeno, depois numa casa e depois num ambiente muito mais expansivo. Eles começaram a pregar nesse ambiente, depois numa casa, num ambiente mais expansivo, praça, cidades e por aí foi para os arrabaldes da cidade, levando o evangelho de dentro para fora. Porque na verdade esse é o sentido da igreja, a eclésia, de dentro para fora. Esse é o sentido centrífuga. Quando você fala de centrífuga ou centrífugo, lembra logo da sua máquina de lavar roupa. Quando ela está centrifugando, está tirando de dentro para fora. Então a igreja é isso, é expansão, é crescimento, é evangelização nas ruas para levar o crescimento ao reino de Deus, tá? Enquanto que esse movimento ainda preso ao sistema europeu é um sistema mais centrípeto. Centrípeto é aquele sistema como um antigo Israel, de fora para dentro, porque todos vinham a Jerusalém para adorar o Senhor. Mas no regimento no tempo da graça, é centrífugo, é de dentro para fora, a igreja saindo das quatro paredes. Um crescimento acentuado. Então, esse crescimento acentuado traz um resultado aí de 42, nós vamos ter, certamente, esse ano vamos ter IBGE, censo a respeito da quantidade de cristãos. Com certeza temos aí um número muito bem acentuado, crescimento explosivo. A igreja no Brasil faz a diferença. Nenhum outro país tem crescido tanto o movimento pentecostal como no Brasil. Amados, se alguém diz que a igreja está em decadência aqui no Brasil, essas pessoas estão enganadas. A igreja está aí. Nós só precisamos de alguns ajustes para experimentarmos um genuíno avivamento do Espírito Santo, para concluirmos a nossa obra antes da vinda do Senhor Jesus. Esta é a porção de hoje. Nós estudamos a lição passada, o avivamento espiritual no mundo. Hoje nós estamos estudando o movimento pentecostal no Brasil e a plantação, o nascedouro das Assembleias de Deus no Brasil, como o novo movimento, esse movimento pentecostal. Há quem diga que esse movimento pentecostal aqui no Brasil se divide em três partes. O que chegaram através de Daniel Berg e Gunnar Wingre, aí nos anos de 1911,
E também teve nos anos aí 40, década de 40, teve um movimento pentecostal também, uma ênfase na implantação de alguns ministérios como a Quadrangular e outros. E depois teve no anos 70 ou na década de 70 o movimento neopentecostal, onde nós temos aí várias igrejas, chegada de várias igrejas, implantação, movimento um pouco diferente, né? Onde centraliza muito o homem, onde as pessoas se centralizam num núcleo só. Mas na verdade nós estamos aqui ministrando, falando do que interessa para nós. Movimento pentecostal no Brasil, entrada pelos dois missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg, aonde a ideia, o projeto, a visão é a mesma de Atos dos Apóstolos, é centrífuga, é de levar o evangelho a toda criatura, para cumprir-se a ordem que foi dada em Atos dos Apóstolos. É em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus queridos, eu quero me despedir por aqui e até a próxima semana, assim querendo Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sala de aula. Tenha nesse próximo domingo um domingo abençoado com toda a sua classe. Deus em tudo lhe abençoe em o nome de Jesus. Até lá.